Oi, gente, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Abananados InstaCast. E dessa vez, o nosso patrocinador é o posto Anel do Brecho. Bom, gente, e a nossa convidada de hoje é uma pessoa super especial, a doutora Rafaela Rodrigues, uma médica veterinária maravilhosa da nossa cidade. Boa noite, Rafaela, seja muito bem-vinda ao Abananados. E eu gostaria que agora você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouquinho da sua formação, do seu trabalho como veterinária. É um prazer lhe receber aqui. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, tanto a Dayana como a Jardim São Márcio. Obrigada, estou grata demais pelo convite. Para mim, é primeira de luxo, como diz a história, quem me conhece sabe, eu falo muito assim, eu sou muito povão, e eu gosto muito desses os clichês, né, da vida. Mas muito obrigada mesmo, estou muito grata. E sem falar, né, que eu vou falar de um assunto que é super minha cara, que é a questão animal. Como o Jarderson falou, né, eu sou médica veterinária, sou formada pela UFPB de Areia e atualmente sou médica veterinária da cidade de Solânia, né, sou a médica veterinária responsável cirurgiã, certo? Eu faço parte de um projeto de castração, onde a clínica VetClean, ela visa o controle populacional de cães, né, animais de rua, animais errantes, onde a gente faz esse controle populacional na cidade, né, promovendo a saúde animal e pensando na questão de saúde pública. E trabalho também aqui em Bananeiras, como autônoma, tenho minha clínica aqui em Bananeiras, né, realizo consultas, cirurgias e estou aí, no dia a dia, na luta com a causa animal. Muito bacana, Rafaela. Inclusive, gente, o nosso tema de hoje não poderia ser hoje, né? Desculpa. E eu não poderia ser hoje? Desculpa. Inclusive, pessoal, o nosso tema de hoje com a doutora Rafaela não podia ser outro. É sobre saúde animal, né? Os cuidados com o seu pet. E ela tem muito para nos entregar aqui hoje, né? Muito conhecimento. E nós estamos aqui muito felizes por ter a doutora Rafaela aqui conosco. É isso mesmo. Peraí. É Porque eu tinha botado os pontinhos, aí dessa vez tu não botasse. É porque sabe? saiu. Boca de CD. Vamos. Então, Rafaela, vamos dar início com uma pergunta. Eu queria saber por que é importante cuidarmos da saúde dos animais que vivem dentro da nossa casa. Vamos lá. É o seguinte, assim, hoje em dia as pessoas estão mais, né, vamos dizer assim, valorizando os animais, né, no sentido de promover uma saúde animal melhor para os animais. Então, é super importante você manter a sanidade desses animais, porque eles vivem no dia a dia, né, com os seus, vamos dizer assim, toda a família, né? Hoje em dia as pessoas levam para o pet shop coisas que antigamente não tinham acesso. Os cães eram, vamos dizer assim, amarrados nos quintais, não tinham acesso a passeios, a protocolo vacinal, vermifugação, sem falar numa boa alimentação, né? Hoje em dia as pessoas valorizam mais, né, a companhia do animal e tem o animal como filho, como pet, como amigo, companheiro. Então é isso. Então assim, a partir do momento que você tem a finalidade com aquele animal, tem vamos dizer assim, um vínculo de amor, de companheirismo com aquele animal, você quer promover o melhor para ele. Então, é super importante, sim, não só visando o bem-estar do animal, como em si da família, porque se caso o animal contrair uma doença, não que seja apenas contagiosa entre os animais, mas que seja uma zoonose. Então, vai colocar todo mundo em risco. Basicamente, cuidando do seu pet, você está cuidando da sua família, não é isso, Rafaela? É isso mesmo. Muito bacana. Aí eu queria saber de você também, qual é a melhor maneira de cuidar dos nossos animais domésticos, do nosso gatinho, do nosso cachorro? Me dê aí algumas dicas de como cuidar bem deles. Inicialmente, o que é que acontece? A partir do momento em que você adquire um animalzinho, você sabe que responsabilidades vêm consigo, né? Então, assim, não é um animal que vai viver com você 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. De acordo com a raça, tem algumas alterações, mas os animais vivem em média 12, 15, 16 anos. Você tem que promover tanto a saúde para ele, como uma boa alimentação, um bom manejo sanitário. Não é só questão, eu boto comida para ele todos os dias. Sim, mas você faz banhos regulares? A vermifugação está em dia? Há quanto tempo ele foi ou fez uma visita ao veterinário ou teve uma vacina?
Então, assim, são aspectos e são coisas que ficam evidentes e você tem que manter direitinho. Principalmente a questão do bem-estar. Não adianta você ter um animal e não passear com ele, não promover o lazer. Então, tem que se pensar num conjunto todo. Porque não adianta a gente ter um animal, assim, vamos dizer, de enfeite, né? Ou então, como era antigamente, onde as pessoas restringiam o animal apenas ao quintal, à guarda, né? Hoje em dia eu vejo casos de amores verdadeiros de pessoas com os animais, que é encantador. Muito bacana. Infelizmente, né, você cita esses casos de que eles ficam presos nos quintais, ainda acontece, né, em alguns ambientes, mas graças a Deus isso está sendo deixado de lado, né? As pessoas estão entendendo que o animal realmente é um membro da família, né? E que ele precisa de todo o carinho que o filho precisa, que a mãe precisa, ele precisa de todo o cuidado que todos os familiares precisam, não é isso, Rafaela? Isso mesmo, a conscientização, né? Vamos dizer assim, as pessoas hoje estão pensando mais nessa questão do bem-estar animal, a saúde animal, levá-lo ao veterinário, tirar uma dúvida com o veterinário com relação à castração, com relação ao protocolo vacinal, vermifugação, quais são os cuidados nutricionais, quando o animal apresenta alguma patologia, como tratar, não é questão de você abandonar o animal, não, você tem que promover a qualidade de vida a ele, porque, como eu falei, é um compromisso que você tem com aquele animal, você é o tutor dele. Então, você é responsável por ele em todos os âmbitos que você tiver em sua casa e que você tiver com ele. Então, assim, a partir do momento que você tomar a decisão de ter um animal, é super importante você pensar em tudo que vem junto, porque você é responsável por ele e ele não tem ninguém além de você. E pode ter certeza que o amor é verdadeiro e puro. Não há outro. Eu sou, assim, eu falo muito disso, porque assim, eu convivo muito com cães, né, carentes, né, me dou demais para eles e eu vejo a carência de um olhar eles falam, é incrível, é incrível. Eu amo gatos, então a gente é bem suspeito para estar falando, mas assim, o animal ele traz muita coisa boa pra gente. Isso. Porque muita gente esquece que a gente fala tanto em empatia, mas não é empatia somente com a pessoa em si, o ser humano. Porque as pessoas esquecem que animal também é um bicho que sente. Um bicho, porque eu acho que todos nós somos, querendo ou não. Mas ele precisa de carinho, precisa de atenção, de comida, e muita gente esquece disso. E não tem a tal empatia que é tão falada, não é? E já pegando carona nesse assunto de deixar o animal preso, eu queria saber, principalmente para cachorro, nem tanto para gato, mas para cachorro. Ele viver em apartamentos, principalmente apartamento pequeno, isso interfere de que forma na saúde dele? Bom, vamos lá. Com relação ao ambiente em si, né, por ser um ambiente fechado, um ambiente onde ele não tem, digamos assim, que socialização com outras pessoas, com outros animais, é ruim sim. Por que, Rafa, é ruim? O que é que acontece? O animal ele não adquire imunidade como deveria ser, né? Se ele fosse exposto à poeira, a sair, a passear, o animal fica estressado, né? Pode ficar a risco, porque ele não tem contato com outros seres humanos, com outros animais. E tem muitos casos em que o animal ele fica depressivo, né? Eu já atendi casos, inclusive aqui, em Bananeiras, né? Onde o dono viaja para a sua cidade, a trabalho, vem de 15 dias, e quem alimenta o animal é a secretária. O que é que acontece? O animal triste, doente, fiz todos os exames do animal, tudo que deveria ser feito, e não deu nenhuma alteração. Mas qual era o problema do animal? Psicológico, emocional. Saudade do dono. Ele não aceitava, ele não comia, não bebia. Mas os parâmetros do animal, tudo certo. Vacina em dia, vermifugação, o cachorro super cuidado, o ambiente dele super perfeito, manejo, tudo certinho, pet shop, tudo. Mas o psicológico em si do animal, ele colocava a cabeça na parede e ficava. Ele não se mexia, não interagia. Quando o dono chegava, é onde ele saía, urinava, voltava para o dono, balançava um pouquinho o rabinho, mas ficava quieto. Ou seja, o psicológico em si do animal. Então, assim, nesse caso, ele se comportou dessa forma. Mas tem animais que ficam se lambendo com lambedura nas patas, impaciente, ansioso. Esse caso, o animal ficou retraído. No caso, ele ficou quietinho na dele. Né? Ele não quis, ficou naquele mundinho.
pensando no dono distante, ele não entendia o que estava acontecendo, sem socialização, sem passeios, etc. E tem animais que se comportam de outra forma, acaba apresentando patologias, fica doente fisiologicamente e no sentido de estar com ansiedade, lambe as patinhas, fica com lambedura excessiva, começa a causar uma dermatite, um problema de pele mais sério, mas tudo por conta disso. Então, assim, quem tem pets, né, que vivem em apartamentos, é bom tentar fazer um cronograma de passeios, um passeiozinho pela manhã. Ah, Rafa, eu trabalho o dia todo, mas isso, como é que funciona? Chega à noite cansado, tira um tempinho de 15 minutinhos, desce com ele, dá um passeiozinho. Final de semana, tenta levar esse animal para dar uma passeada, respirar um ar livre, vamos dizer assim, né? Soltar ele um pouquinho para ele correr, se exercitar, que isso é importante, né? E sempre fazer um acompanhamento com o veterinário, né? Porque é bom, porque às vezes a gente passa o dia tanto tempo fora de casa, a gente não percebe a mudança no comportamento do animal. Mas ele diz exatamente o que é que está acontecendo. Ele fala muito o que está acontecendo. Que bacana, né? Inclusive, eu vou tocar no ponto que a Rafaela tocou lá no início, que é justamente a questão de você ter o compromisso com aquele animal, né? Então, a partir do momento que você pega um animal para criar, um animal para fazer parte da sua família, é um compromisso que você tem com ele. É a mesma coisa de você ter que levar um filho na escola, levar um filho para passear, né? O cãozinho ele também precisa de passeio, principalmente num ambiente tão fechado como um apartamento pequeno. E já pegando essa questão da adoção, né? Quando a gente adota um animal, a gente precisa ter alguns cuidados com eles, né? Algumas pessoas pegam um gatinho na rua, mas não sabem como proceder. A primeira coisa que vai fazer é dar alimentação, mas depois acha que é só manter na alimentação e a gente sabe que precisa ter um ciclo vacinal, né? Então eu queria saber mais ou menos como é que funciona essa questão do ciclo vacinal para cães e para gatos, Rafaela. Bom, vamos lá, vamos começar pelos gatos. Inicialmente as pessoas me procuram. Rafa, eu adotei um gatinho. Rafa, eu comprei um gatinho. Aí o que é que acontece? Eu quero começar o protocolo vacinal dele. Como é que funciona? Como é que acontece a questão da vermifugação? Então, assim, inicialmente a gente faz a V4, que é uma vacina, ela é quadrupla. Então, com 30 dias a gente faz a segunda dose, que seria o reforço. Mais 30 dias a terceira dose, que seria o fechamento do protocolo. Faz a antirrábica e mantém a vermifugação em dia. E, posteriormente, se o dono quiser, né, pode se castrar e como é que se diz? Vamos fazer uma suplementação no animal para ele ter um desenvolvimento melhor, porque fisiologicamente um gato é diferente do outro. Tem uns que comem bem e tudo, mas é magrinho, mantém aquele aspecto magrinho. Ah, Rafa, ele come tanto, mas é magrinho. Rafa, essa aqui come um pouquinho, mulher, mas se tu ver, tá bem gordinha. Então, assim, tem genéticas, né, diferentes. Mas, nesse sentido, é isso. Com relação, sim, concluindo, e essas vacinas elas serão repetidas com um ano, que seria o reforço anual. E com relação aos cães, o que é que acontece? O pessoal chega, Rafa, eu adotei um cãozinho, eu comprei um cãozinho, eu ganhei. Como é que eu faço inicialmente para iniciar esse protocolo vacinal? Como é que funciona? Ele é bebezinho, ele já é adulto. Então, assim, tem uma diferençazinha. Quando é filhotinho, a partir dos 45 dias, a gente já faz a primeira dose, que seria a V10. Com 21 dias, faz o reforço. Com mais 21 dias, a terceira dose, que seria já o fechamento do protocolo. Aí a gente inicia as outras vacinas, que a gente faz a de giardia, faz a de prevenção de tosse dos canis, faz a de leishmaniose. Então, assim, fecha todo o protocolo e depois a antirrábica, mantendo também a vermifugação também em dia. E o reforço é anual também nessas vacinas. Muito, muito bacana. Olha, eu tô impressionado, porque a Rafaela era minha vizinha aqui, né? Então, toda vez que eu preciso de um veterinário, é para ela que eu corro, né? Inclusive, quando a minha gatinha morreu recentemente, foi para lá que eu fui. E, assim, é sempre muito bem atendido. Ela trabalha com amor pelos animais, né? Ela não é só uma veterinária. Ela trabalha com amor. Então, assim, até no protocolo vacinal eu enxergo tanto amor na fala dela que eu fico meio que emocionado também com isso. Pode continuar, Débora. Então, como você falou na castração, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da castração e com quanto tempo, assim, a gente pode castrar o nosso animal. Se tem alguma idade certa, como é? Vamos lá. Com relação aos machos e fêmeas, eu vou falar assim de um modo geral, certo? A castração ela é de suma importância, né, tanto para o controle populacional, como a gente vê. Hoje em dia, eu falo muito assim, visando Solânia, porque é a cidade que atualmente eu foco mais e trabalho mais no sentido do controle populacional, como eu falei, né? Eu sou cirurgiã de uma clínica onde a gente faz esse trabalho de castrar os animais. Então, assim, evita o abandono de animais, principalmente porque há uma rejeição com relação às fêmeas. Né? Uma cadela ela pare 8 animais, aí 5 é fêmeas, 5 são rejeitadas.
É isso? E os machinhos todos adotados. Então, isso é uma realidade. O pessoal pede muito para mim. Doutora Rafaela, posta aqui esses filhotinhos. Eu digo, mande para mim direitinho o sexo de cada um e a idade. Não, são todas fêmeas, 3 meses. Todas fêmeas. Isso é uma rotina. Jesus. É uma rotina. Então, assim, a castração em si, a importância dela é isso. Evita que os animais fiquem, né, reproduzindo exacerbadamente, exageradamente, sem nenhum controle, né, isso. E sem falar vamos dizer assim, da promoção de saúde que vai ter os animais. Ele não vai ficar se expondo, saindo de casa, né, brigando, entrando no cio, que eu recebo muito, como é que eu posso dizer? Pessoas. Doutora, meu cachorro sumiu. Minha cadela saiu, se assustou, os cachorros correram atrás e o cachorro faz 3 dias que não está em casa. O cachorro está sentindo o cheiro da cadela que está no cio da casa seguinte, não está comendo. Então, assim, são várias intervenções porque tem os ferormônios, né? Então, assim, a castração, ela é boa por isso. Vai fazer o controle populacional, ela dá sanidade aos animais, no sentido de futuramente não ter, vamos dizer assim, uma infecção uterina, no caso das fêmeas, um tumor mamário, né? Muitas pessoas me procuram para fazer a castração pediátrica, né? No caso, assim, Rafaela, eu quero castrar antes de entrar no cio. Pode? Pode. Eu já castrei cadelas com 4 meses. 4 meses. Inclusive, para evitar que entre no primeiro cio. E sem falar que, excepcionalmente, eu abomino, né, as injeções. Porque, assim, ela tem aquela bomba de hormônio que é colocada no animal, só que os efeitos colaterais são exorbitantes, vamos dizer assim, são enormes. E eu sou muito procurada por pessoas com animais que têm tumor de mama, né, assim, pessoas que têm cães que vamos dizer assim, que são semi-domiciliados. Rafaela, ele é meu, mas vive na rua. Eu boto comida, ele fica aí, mas é meu. Tem dono, semi-domiciliado, mas é meu, né? Eu aplico injeção nela para ela não ter bebezinho, só que hoje ela está com nódulo. Quantos anos você aplica injeção? 3 anos. Então, assim, tem os efeitos colaterais, né? E a castração, a partir do momento que você castra, o animal ele sossega. Gatos é excepcional. Ficam mais tranquilos, engorda, não fica se expondo, pegando doenças, brigas, né? Acabar se envenenando, passeando, acontecendo acidentes. Então, assim, eles ficam mais sossegados, não tem intervenção hormonal, então ficam mais quietinhos e dóceis. Muito bacana. Aí, até voltando um pouquinho para a questão das vacinas, a gente faz muita aplicação de vacinas justamente para prevenir algumas doenças, não é isso? Eu queria saber, de cães e gatos, quais as doenças que os animais acabam tendo que podem transmitir para nós humanos, por exemplo. No caso dos cães, eu posso citar a raiva, né? Mas as pessoas hoje em dia têm uma conscientização muito grande com relação à vacina, a antirrábica. Inclusive, as prefeituras em si, né, das cidades, elas fazem a campanha anual, né, da vacina antirrábica, já pensando nessa questão da prevenção. A leishmaniose, que é conhecida como calazar, também é uma doença que pode ser transmitida ao ser humano, no sentido dos animais, né, dos cachorros. Com relação aos gatos, quem está em recorde é a esporotricose, que não deixa de ser uma zoonose. Hoje em dia, eu atendo muito animal com infecção urinária, obstrução e esporotricose. É recorde. Na data de hoje, eu atendi 3 animais com esporotricose. Aqui? Não, na cidade de Solânia. 3. Hoje à tarde, para você ter ideia. 3. Então, assim, 2 iniciaram o tratamento e 1, infelizmente, não se tinha mais o que fazer. O animal estava comido vivo. Nem se alimentando estava mais, nem comendo estava mais, estava respirando pela boca. Gato não respira pela boca. Tendo um surto grande Um surto, lá, né? justamente. Cachorro, você vê, cachorro, ele tenta termorregulação, ele respira pela boca. Gato, dificilmente você olha para um gato e o gato tá. O gato estava desse jeito, quando eu cheguei lá, ele já estava praticamente agonizando. Há 7 dias em inanição, não estava comendo nem bebendo. E a dona com ele lá, né, para ver se ele reagia, tentando dar um leitinho, algo do tipo, e hoje ela me chamou para visitar o gato. Então, assim, não posso dizer que seja negligência, porque houve negligência, não vou dizer que não houve negligência do dono, porque poderia ter consultado um veterinário, ter pedido uma ajuda, entendeu? Porque, na maioria das vezes, a pessoa me procura. Me tira uma dúvida sobre isso e aquilo, eu não me nego para tirar uma dúvida de ninguém. Muitas pessoas chegam a acesso a mim porque eu sei, principalmente animal de rua. Eu não consigo. Eu me sento no chão, eu ajudo mesmo, defendo mesmo a causa mesmo. Então, assim, eu fiquei muito triste por hoje, por esse gato, porque não tinha mais o que fazer, infelizmente. É porque não tem que tinha. ter bastante atenção, porque começa com coisinha pequena, né? Justamente. Eu falo porque eu tenho uma lá em manhã, você sabe, tem muito gato, eu cuido de gato, tenho meu gato, e qualquer coisinha que aparece, eu já procuro saber o
porque é uma coisa que a gente sabe que começa de pouquinho, mas você tratar aquilo ali, ele não vai se espalhar, ele não vai se tornar uma coisa grande. E com relação à esporotricose, o que é que ela pode causar na gente e neles? Só para o pessoal ficar... A esporotricose, ela é causada por um fungo, certo? E ela se dissima, assim, se expande muito rápido, né, no sistema imunológico do animal. Ela causa lesões no animal, onde ele fica lambendo. O pessoal chega muito com a questão assim, doutora Rafaela, mulher, começou bem pequenininho. Coloquei pomadinha, fiquei medicando, só que eu tô vendo que tá piorando, ele lambendo. Ele lambendo. Então, como é que eu posso dizer? A esporotricose, ela vai se expandindo. Ele, na lambedura que ele vai fazendo, ele vai contaminando o rosto, que justamente é o que acontece os animais a maioria, que o pessoal manda foto pra mim. Rafa, tu acha que isso é esporotricose? Rafa, tem esse gatinho aqui que tá abandonado em tal rua. Rafa, esse gatinho aqui tá abandonado num colégio. Olha como é que ele tá. Soltaram ele aqui. Quando eu olho, esporotricose. E o nariz, que a gente chama nariz de palhaço, porque fica super vermelho. Você viu nos meus stories. Então, o nariz do animal é assim, vamos dizer que é o ponto culminante de preferência da doença em si. Então, se expande muito mais rápido, e são lesões. Eu conheço um colega veterinário que ele pegou essa doença, né, cuidando dos animais, e ele estourou no braço dele todo, inclusive está em tratamento. Ela começou a regredir, ele falhou alguns dias na medicação, aí ela surgiu novamente, mas ele pegou. Conheço colegas minhas também, que participam do GAAS, que pegaram também essa doença. Inclusive, concluíram o tratamento e ficaram bacanas. Mas os animais não têm a mesma sorte, porque assim, é um tratamento longo, de 6 meses, medicação todos os dias. O animal tem que usar um cone para ele não ter acesso às feridas, para ele não estar lambendo e tirando as pomadas. Então, assim, cuidado. Tem que estar isolado dos demais, estar isolado de pessoas. E principalmente aquele gatinho. Imagina que é criado sobre cama, sofá. Você tem que restringir ele a isso. Entendeu? Você vai ter que privá-lo. Para você tocar nele, você tem que botar luvas. E fora as medicações administradas todos os dias. Há meses, há dias. Como é que esse animal não vai ficar? Assustado. O fígado, como é que vai se comportar? Cansado. Então, assim, é uma luta. Por isso que eu digo, cuide. Tem tratamento? Tem. Esporotricose tem tratamento. Já recuperei animais? Já. Mas como a Dayana disse no início, pouquinho, pequenininho, é cansativo o tratamento, vale a pena? Vale, porque você recupera o animal, só que tem estágios que está tão avançado, como por exemplo o caso de hoje, que eu coloquei nos meus stories, que não tinha mais o que fazer. Infelizmente, o animal precisava descansar, porque fazia dias que ele vinha em inanição, sem comer e sem beber, porque ele não conseguia ir só deitado, sem falar nas larvas, que é a conhecida bicheira que estava no nariz dele. Então assim, ele estava sendo comido vivo. Então, assim, isso não é bacana. Negligência houve, certo? Até a dona, ela relatou em alguns momentos, mas o animal, ele vinha penando há dias e dias por conta dessa doença. E sem falar que é uma zoonose, né? Tanto em bananeiras, como a Dayana falou, Rafa, em Solânia tá tendo surto, tá? Surto de esporotricose, tanto em bananeiras como em Solânia. E são N animais. Sem falar os que eu atendo por semana. Né? Hoje, eu estou relatando na data de hoje, que seria o sábado, o tanto de animais que eu já atendi com esporotricose. De 3. Eu já atendi uns 8 animais. 3 foi com esporo. Fiz uma cirurgia, mas o resto foi consulta rotineira. Mas 3 com esporo, para você ver. Então, assim, índice alto. Eu tento, no meu Instagram, alertar os meus seguidores sobre a doença. Né? Deixo os sintomas aparentes, coloco nos stories para alertar o pessoal com o sentido de como é as lesões, de como ela se prolifera, de como ela se manifesta, para deixar as pessoas cientes. Porque às vezes o pessoal diz, não, foi uma briguinha, acho que é uma briga esse corte que ele tá. Coloquei determinado medicamento, mas não melhorou, tá aumentando, parece que tá samorando, tá meio isso ou aquilo. Procure um veterinário, certo? Procure de sua confiança, tire uma dúvida, faça uma consulta, se for necessário fazer um exame, faz um exame de pele, faz um acompanhamento. Mas pense na sanidade do animal e da sua família, porque é como o Jadson falou, você cuidando do animal, você está cuidando da sua família. Porque se tratando de zoonose, é questão de saúde pública, certo? Então as pessoas precisam ficar alerta, principalmente com relação à questão da esporotricose. Bacana, Rafaela, assim, é assustador, né? Muito assustador, mas que bom que tem pessoas iguais a você cuidando disso para a população, de forma geral, né? Porque você não está cuidando só do animalzinho daquela pessoa que está chegando lá. Você está cuidando do animalzinho que está ali na rua quando você passa, né? A gente está acompanhando seus stories. Sim. A gente vê o cuidado que você tem por todos os animais que levam até você,
seja pagando por isso ou não, né? Até porque você trabalha com isso, você precisa receber, mas você não deixa de atender aqueles animais que estão realmente necessitados, né? Então, eu acho isso muito bacana e eu vou sempre frisar aqui, porque a gente precisa de profissionais assim, né? Que trabalhem com amor. E quando a gente trabalha com amor, às vezes o dinheiro a gente até deixa de lado, infelizmente, mas acontece. Então, Rafaela, nós sabemos que a saúde animal não é apenas esse cuidado com vacinações, essas coisas que a gente já falou. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a higiene do animal. Qual a importância da higiene animal? Vamos lá. Muitas pessoas me perguntam, né? Rafa, eu tô com um cachorrinho. Como é que eu faço a frequência de banhos? Com que intervalo eu dou esses banhos nos animais? O que é que acontece? Os gatinhos tomam banho seco, né? Como todo mundo sabe. Eles fazem a higiene por si só. E então, com relação aos gatos, eu não... A não ser que ele se exponha muito, passeie E muito. tem gato que gosta, né? Justamente. Tem gato que já é acostumadinho, dá um banhozinho morno, certo? Seca ele direitinho, principalmente aqueles gatos peça. Eu tenho clientes, né, que tem o gatinho peça e sentem muita dificuldade no sentido de secar, de mandar para pet shop, porque às vezes se agita muito, se estressa. Aí pergunta a mim, Rafa, com que frequência eu dou um banho? Eu digo um banho a cada 30 dias. Não há necessidade, porque não é um gato que se expõe muito. Principalmente se ele for castrado, ele é mais sossegadozinho, então não há necessidade. Né? Com relação aos cães, quando é bebezinho, eu não recomendo logo cedo, né? Deixa crescer um pouquinho, desenvolver, adquirir mais imunidade. A partir dos, vamos dizer assim, próximos, né, dos 3 meses, você dá um banho no animalzinho, ser aquele banhozinho morno, né? Usar um shampoozinho e pensar assim, e manter um cronograma. Né? Um banho a cada 15 dias, não há necessidade de você estar dando um banho a cada 3 dias, um banho semanal, se ele não há exposição, se ele não é um animal que se suja tanto. Né? Agora, às vezes a pessoa diz, eu fui para a praia, eu passei muito com ele se expõe mesmo, ele corre, isso, aquilo, aí você mantém um cronogramazinho. Assim, as únicas coisas que eu recomendo dar um banho a cada 3 dias é quando é banhos terapêuticos. Né? Ele está com algum problema, alguma dermatite, algum problema dermatológico em si. Então, eu recomendo os banhos, mas no sentido de fazer um tratamento. Aí sim, um banho a cada 3 dias, aí com um certo tempo vamos dizer assim, de absorção do shampoo, você tem que esperar, tudo certinho o protocolo. Mas se não, sossegado. Muito bacana. Às vezes a gente até sente um bafinho no nosso animal, né? No gato, no cachorro. Esses animais, eles precisam escovar os dentes. Sim, sim. Inclusive, existe, né, vários problemas com relação à saúde bucal dos animais, onde hoje em dia a tecnologia em si, o mundo em si, né, está se renovando muito e existem escovinhas para você comprar adequadazinha, né, para o porte do seu animal, né, que você não vai comprar uma escova de um Shih Tzu para um Rottweiler. Então, assim, existem os tamanhos, né, as variações e o creme dental também é específico. Né? Aquele que de saborzinho, que é mais comestívelzinho, que eles podem engolir como se fosse aqueles de bebê, né? Que eles engolem, né? Então, você pode estar fazendo essa higienização, né? Para evitar tártaros, evitar gengivite, né? Tem animais que ficam com o acúmulo, né, do alimento, principalmente nesses últimos dentinhos aqui. Acaba causando infecções, né, o mau hálito em si, como você falou. Então, existem produtinhos que podem ajudar, né, esses animais a, vamos dizer assim, a melhorar, né, esse hálito, né, para ele ficar mais cheirosinho. Essa higienização, ela é diária, Rafaela? Isso. É bom que você faça pelo menos uma vez ao dia, no final do dia da última refeição. E sempre iniciado quando ele é filhote. Para ficar uma coisa habitual, para ele se acostumar, ficar uma coisa rotineira. Estresse, né? Isso, para ficar uma coisa rotineira, porque assim não é uma novidade. Tem pessoas que adotam cães já adultos e perguntam, Rafa, eu nunca tive um cão. Rafa, eu adotei ele já adulto. Aí, como é que funciona essa questão? Eu queria fazer higienização bucal. Como é que faz? Eu oriento. É um pouquinho chato no início, porque o animal já está adulto, ele já formou a mente dele, os hábitos, né? Então, assim, ele traz uma bagagem consigo. E ele está sendo inserido numa família e a pessoa às vezes quer promover tudo para ele, né? Assim, no sentido de cuidá-lo da melhor forma possível. É um pouquinho ruim no início, mas eu digo, não, coloca pelo menos uma luva, passa o creminho dental e vai passando pelo menos na gengiva, para ele sentindo o gosto, para ele perdendo o medo, né? E pode comprar um antisséptico bucal também, para fazer umas borrifadazinhas, para ele ir acostumando com o saborzinho e ir adequando essa higiene bucal no dia a dia dele. Bacana demais. Eu fico pensando no meu gato, daquele jeito, maluco, fazer isso. Porque eu comprei os petiscozinhos, porque tem os petiscos também, né? Que ela ajuda. Que dá certo, porque... Que ajuda na higienização também.
Mas quando eles abrem a boquinha assim, misericórdia, tem ela. Então Não, tem que o cuidar, meu tem que não fazer dá essa higiene bucal sim. Tem, inclusive, eu perdi a minha última gata por conta disso, de uma infecção que deu no dente. Primeiro um dente ficou inchado, ficou mole, aí a gente fez a remoção do dente e depois foi ficando pior. Ela foi ficando sem comer, sem tomar água e a gente não sabia o que era. Quando levei pro veterinário foi isso. Que inclusive eu falei contigo, lembra do dentinho dela? E tu não podia no dia atender. Aí ela foi e morreu de uma infecção, que generalizou tudo e foi ruim pra ela. Aí depois disso eu fiquei bem assim, porque a gente não leva tão a sério, só quando realmente acontece. Porque eu nunca imaginei que fosse acontecer uma situação dessa. Justamente. Até quando vai se fazer o procedimento, né, cirúrgico e para remoção dos tártaros, tem que ter muito cuidado, porque são bactérias que vai para a corrente sanguínea. A partir do momento que você está sangrando ali, que você está fazendo a limpeza, tem que ter o máximo de cuidado, porque é contaminação. São bactérias. Então tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. Então, Rafa, quais outros cuidados nós devemos ter com nossos pets? Como foi falado desde o início, né, a gente falou muito sobre a questão da vacinação, que é de suma importância, manter a vacinação, o protocolo vacinal do seu animalzinho em dia, manter a vermifugação também em dia, né? Manter uma alimentação saudável. Muitas pessoas me perguntam, alimento ele uma vez ao dia. Rafa, qual é o ideal? 2 vezes ao dia? 3? Eu trabalho o dia todo, mulher. Já saio de casa atrasada. Chego à noite, ele só come uma vez por dia. Então, assim, é um período muito longo de jejum para um animal. Então, tentar fracionar a alimentação desse animal, para tentar alimentá-lo 2 vezes ao dia. Trocar água todos os dias. Tem gente que coloca o pote de água lá para o animal, só troca quando seca, entendeu? Não tem coragem, assim, de estar fazendo a troca daquela água, porque ela está exposta ali. Posa, né, assim, vamos dizer, insetos, a poeira, então poluição, né, do ar em si. Então tem que ter esses cuidados com relação ao manejo do animal, o ambiente onde ele fica. Onde esse ambiente está confortável, se chover, ele está protegido. Quando o sol está muito forte, está bacana para ele se proteger, vai dar uma sombra para ele, né? Com relação a banhos, com que frequência eu estou dando banho? Tem pessoas que faz anos que eu não dou um banho no cachorro. Rafa, ele está empestado de carrapatos e pulgas. Como é que você está fazendo a prevenção desses parasitas? Você está usando algum antiparasitário para ele? Rafa, ele tá com diarreia, tá remelando muito, eu acho que é verme. Você já vermifugou o seu animal? Quando ele era bebezinho. Qual a idade dele hoje? 8 anos. Nossa. Eterna. Eu digo sim, vamos lá, né? Vamos começar pelos erros, vamos consertar, né? Porque, assim, a gente da medicina veterinária, eu costumo dizer, né? A gente pega o problema dos outros para resolver. Eu sou uma pessoa que, como o Jadson falou, assim, eu absolvo muito. Eu não consigo ver um animal, morreu. Tchau, pronto, deu tanto. Não consigo. Eu sofro junto. Eu sento junto. Eu não falei no início, mas eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu participo do GAS, né, que é um grupo de apoio aos animais abandonados de Solânia. A gente tem vários animais lá especiais, animais idosos que estão com a gente há anos, né, que a gente cuida, promove a saúde desses animais com banhos, vermifugação e lutamos por uma adoção responsável para eles. Porque não é só a questão de dizer assim, vai adotar. Não, tem que ser responsável. Então, a gente lá no GAS, toda vez que eu participo do grupo, as meninas chegou um cachorrinho novo, tá atropelado, um pedido de ajuda para um gato que foi abandonado em tal canto, uma cachorra que está tentando parir, parece que o cara passou por ela e chutou e ela está com secreção. Rafa, tem como tu ir olhar? Rafa, tem um gato em tal canto, tem como tu ir ver? Rafa, tem uma pessoa que falou contato contigo e parece que tem um animal que está, como é que eu posso dizer, agonizando em tal canto, aí em Bananeiras, tem como tu ir ver? Então, assim, são muitas coisas, eu absolvo tudo. Eu não consigo separar, assim, eu não sei se é defeito, às vezes eu acho que sim, mas eu não consigo mais separar minha vida profissional da pessoal, entendeu? Assim, eu vivo muito a minha profissão, então assim, eu me dou demais, né? Eu não consigo ser mercenária, no sentido de dizer assim, a consulta é isso, eu só atendo por isso. Quantas vezes eu não chego em casa de meio-dia, que eu vejo de Solane, tem pessoas na minha porta com gato dentro de caixa, pedindo pelo amor de Deus para me olhar o gato. E aí? Meio-dia, sol quente, eu cansada de cirurgias que eu passei a manhã todinha fazendo, sol quente, com filho para dar banho, organizar para ir para a escola, tem que almoçar e ter um atendimento de 1h30. E aí? O que é que eu faço? Bota para dentro, bota aí, vamos olhar, vamos ver o que a gente faz. Então, assim, já aconteceu isso comigo, fiz o atendimento da pessoa, se eu não tenho dinheiro para pagar a consulta, eu não, vá lá, sossegue, consiga pelo menos as medicações do cachorrinho que vai dar certo. Beleza.
Passou meses, dias. Meses eu acredito que não, mais dias. Eu não vi, mas a pessoa não teve notícia do cachorro. Beleza, passei o tratamento, mediquei, beleza. Foi embora. Quando foi, acho que não deu um mês. Eu cheguei em casa, aí a menina que trabalha na minha casa disse, tem uma lembrancinha aqui pra tu. Eu disse, oxente, deixaram isso aqui pra você. Quando eu fui olhar, uma caixinha de chocolate e uma cartinha bem bacaninha. E o desenho do cachorrinho, obrigada, doutora Rafaela, eu estou vivo e hoje estou feliz com a minha família graças a você. Aí botou embaixo, que Deus lhe abençoe e que você continue a brilhar nessa sua profissão. Foi mais ou menos isso o texto, eu não recordo muito bem. Mas assim, para mim, foi muito melhor, mais gratificante do que ela ter me pagado um valor X por uma consulta. Que bacana, meu Deus. Resgatou meu dia, eu fiquei super feliz. Então isso é o que me enche o meu coração, entendeu? Isso eu fiquei super feliz do que se eu tivesse ganhado R$1.000 em um dia de consultas, ou R$700 em um dia de consultas. Então, para mim, aquela caixinha de bombons, assim, de bombons que ela me deu com um cartãozinho para mim, o dia foi maravilhoso, maravilhoso. Perfeito. Então, para mim, isso sim que vale a pena. E eu fiz com o coração, Deus sabe. Eu trabalho da minha profissão, dou o meu máximo em tudo. Ajudo uma ONG, assim, onde eu me disponho mesmo a ajudar, que eu sei como é a causa. Chego lá no gás, quem me conhece sabe, boto ração, troco fralda. Ajudo de todas as formas possíveis. E gostaria de dizer para vocês, a Dayana acho que já visitou o gás, né? Já visitou. Jardson precisa visitar, né? Fazer uma visitinha ao gás para vocês verem, porque os animais são muito carentes, né? Precisam de passeios. E as pessoas que quiserem, né, visitar o gás em si, participar, fazer uma visita a eles, né? No sentido, não só doações, porque as pessoas, Rafa, mas eu não estou podendo doar agora. Eu digo, não, mas tem um pulinho lá, tem uma coleirinha lá. Doa carinho, doa carinho. Quando a gente chega lá, os bichinhos ficam tão felizes de ver, porque eles não têm dê uma passeada, muita gente. dá uma passeadinha com eles, dá um carinho, conversa, que eles são muito carentes, né? Então, assim, eu chego lá, eu só logo medicando tudinho, quem é que tá doente, só consultando é tudo, vermifugo, troco curativo, boto fralda se precisar, faço a higiene também, e isso não me diminui nada. Graças a Deus, eu evoluo como pessoa, e gosto mesmo da causa animal e defendo. Quem me conhece sabe como eu sou. E às vezes, assim, não é sempre que a gente vai poder estar ajudando, mas aí a gente ajuda compartilhando, porque tem gente que realmente pode, vai lá e faz a doação. Um mês a gente compra um saco de ração, deixa lá, não ajuda sempre, mas já dá uma ajuda. Arroz, as fraldas, como é que fala? Descartáveis, né? Os tapetes porque tem os higiênicos. cachorrinhos que precisam. Então, tudo isso, querendo ou não, a gente acha que é pouco, mas é aquele pouco que pode ajudar eles, entendeu? Inclusive o carinho também, O né? carinho, De chegar lá, sim. de passear com eles. Eu realmente confesso que eu nunca fui, mas Mas vamos ótimo, providenciar pra eles. O convite está feito, sinta-se à vontade, certo? Sim. Inclusive, Assim, vamos tentar ajudar compartilhando, né? isso, pessoal, o gás precisa muito de ajuda, a gente tem muitos animais em tratamento, né, assim, que precisa de uma forma ou de outra de acompanhamento, né, às vezes, como é que eu posso dizer, ficam tristes, porque ficam aglomerados, no sentido de não passear, a gente não consegue passear com 40 animais num dia. Então, assim, a gente pede aos voluntários que participem no sentido de, Rafa, não tem como doar, mulher, um pacote de papel higiênico, assim, de tapete higiênico. Rafa, eu não tenho como doar uma saca de ração, como a Dayana citou. Mas é a questão que você falou do carinho. Chega lá, dá uma passeada, pega uma coleirinha, vamos dar uma voltinha, bota uma cadeirinha, vamos passear. Isso faz a diferença e é muito importante para eles. Pode parecer pouco para algumas pessoas, como já disseram, Rafaela é louca, não enricou ainda porque vive enfiada em ONG, essas coisas, isso não dá dinheiro não. Isso não dá dinheiro, não. Aí Rafaela não vai para frente por isso, porque fica se misturando com esses cachorros, não sei o quê. Já reclamaram até das minhas redes sociais. Rafa, você tem que usar mais da estética no seu Instagram. Mulher, o pessoal gosta de ver coisas bonitas, cachorros de raça, não sei o que, tu posta aquelas coisas, aqueles casos. Eu digo, não, eu posto a minha realidade, o que eu vivo. Quem não gosta do que eu posto, quem não gosta do que eu vivo, da minha forma de trabalhar, do meu dia a dia, infelizmente é só deixar de seguir. Ninguém é obrigado a aceitar, a seguir ninguém. Mas eu não vou maquiar o que eu vivo para tentar agradar os olhos de fulano ou beltrano. É o que eu vivo, é cachorro de rua. Todos os dias eu castro animal de rua, de pessoas carentes, animais que têm sequelas, animais doentes, animais atropelados, animais que foram, vamos dizer assim, vítimas da maldade humana. Cada animal tem sequelas do que passou, dos maus tratos, do abandono. Então, assim, eu vivencio isso todos os dias. Para mim, é uma raridade eu ir num condomínio aqui de Bananeiras e atender um bulldog.
Atender um husky? Eu não sou veterinária de husky, de bulldog. Não, eu sou veterinária de vira-lata, de SRD, de animais especiais. Essa é a minha rotina, essa é a minha vida. E é assim, eu sou muito feliz. E não vou maquiar meu Instagram, minha rede social, para agradar fulano e beltrano, porque gosta de estética, gosta de cachorro bonito, cheiroso. Ah, atendi um cachorro bonito hoje, o bulldog, vou tirar uma foto e postar. Vacinação desse bulldog. Aí atendo um vira-lata aqui, um gatinho de rua, ou um gatinho de uma pessoa que não tem tanta condição, mas fez de tudo para pagar aquela consulta, para atender. Não. Pronto, tá aqui a receita, tchau. Nem registra, não é assim. Eu não sou assim. Minha realidade é essa. Eu sou assim. Infelizmente, tem dias que eu estou numa correria tão grande que eu não consigo registrar todos os animais, né, que eu atendo. Mas, assim, fica minha gratidão a todos que eu consegui recuperar, que eu consegui melhorar a qualidade de vida. E continuo nessa luta, né, pela saúde dos animais, promovendo o melhor para todos. E essa é a maior riqueza. Você não precisa da riqueza em dinheiro que as pessoas acham que você precisa. Isso. Às vezes a riqueza é muito maior no amor. E a satisfação própria de você saber que aquele cachorro, Exato. aquele gato se recuperou graças à sua ajuda. Porque de nada valia se não tivesse você ali. que fizesse isso por eles. Justamente. De que adiantaria milhões na conta? Aquela cartinha recebida com aqueles bombons, tenho certeza, como você mesma disse, alegrou o seu dia, deixou ele muito melhor. Talvez o dinheiro lá na sua conta você não soubesse nem com o que gastar, né? Então, assim, as pessoas precisam entender mesmo o que é riqueza, né? É verdade, são pessoas fúteis, eu digo assim, porque para mim isso não tem utilidade nenhuma, assim. Lógico que a gente tem necessidades, preciso pagar contas, eu tenho um filho, então eu tenho minhas obrigações, tanto como mãe como profissional. Mas, assim, eu sei separar as coisas nesse sentido, entendeu? E é como eu falei, fui criticada já, inclusive por colegas de profissões, né? Rafa, melhora as redes sociais, o pessoal não gosta disso, não. Tu tem que postar mais cachorro de raças, os atendimentos que tu faz, não sei o quê. Mulher, tu fica postando aquelas coisas. Mulher, aquilo é aonde? Aqueles cachorros. Então, assim, são perguntas que eu digo, nossa, eu tenho que mudar a minha personalidade, quem eu sou, a forma de trabalhar para me enquadrar no padrão que as pessoas querem. É engraçado essa forma de amar dessas pessoas que se titulam assim, porque eu falo que é um título, porque você escolher o que você quer cuidar, você vê um cachorro doente e o outro tá precisando só de uma vacina, não, vou vacinar ele porque esse é mais bonito e o outro é feio. Pelo amor de Deus. É verdade. Mas assim, é como eu falei, né? Eu não vou maquiar o que eu vivo. Minha realidade é essa, quem me conhece sabe, entendeu? Eu sou uma veterinária muito pé no chão. Sou do povão mesmo, como eu falei. Sou veterinária de vira-lata mesmo, como disseram. Mas assim, eu não me importo com isso, com títulos, né? Porque assim, pra mim, eu tenho no meu coração que eu exerço minha profissão com maestria, certo? E isso é o que me deixa feliz, porque eu deito minha cabeça no travesseiro, eu sei que eu dei meu máximo todos os dias, tanto em cirurgias como em atendimento, né? Terminei especializações agora em dermatologia veterinária, é mais uma qualificação para minha vida, em clínica médica, né? Pretendo concluir agora em cirurgia, para poder vamos dizer assim, me sentir melhor e oferecer o melhor, né, para esses animais que eu cuido e que fazem parte da minha vida no dia a dia. Muito bacana. Inclusive, eu queria registrar uma coisa aqui, que quando a gente pensa em veterinário, aqui em Bananeiras, né, antigamente, eu vou citar o nome dela porque eu acho que ela não vai ter problema de eu citar o nome dela aqui. Antigamente, a gente, quando pensava em veterinário, era Dulciana, né? E aí, Dulciana acabou saindo de Bananeiras, foi justamente quando Rafaela vai terminando ali a graduação dela, e Rafaela hoje é aquela veterinária que quando a gente pensa em chamar um veterinário, é a Rafaela que a gente pensa em chamar. Né? Então, Rafaela é referência em Bananeiras, Rafaela é referência em Solânia, em Casserengue, em todo lugar. Por quê? Porque a Rafaela trata o animal com o amor que ele precisa ser tratado. Né? Então, aquele amor que ela transmite ali naquele atendimento dela é o amor que vai recuperar aquele animal, que vai fazer com que aquela família seja uma família novamente. Porque quando você perde um animalzinho, é como se um ente da família fosse junto. Então, Rafaela é referência. Rafaela não precisa se preocupar muito com o que essas pessoas... Status. Não precisa desses status, porque verdade. a gente já lembra de você pelas suas ações. Pelas coisas boas que você vem fazendo. Pelo que você já fez. Então, você não precisa mudar isso para ficar conhecida. Você já é conhecida pelo que você fez e faz. Então, e quando a gente vê uma foto daquela de esporotricose, gente, dá um aperto no peito, porque a gente não quer ver um animalzinho daquele jeito, não. É verdade. Mas é um alerta. Minha Pra quem não gente, isso é conhece, saúde é um pública. A alerta. gente Questão de precisa. saúde pública. Exatamente, a gente precisa saber que o animal pode ficar naquele estado, que a gente precisa cuidar cedo, que a gente pode pegar aquela doença, aquela zoonose, como você mesmo falou. Então, minha gente, isso é questão de contribuir com a saúde pública. É verdade. Continue fazendo.
Tá certo. Bom, Rafaela, e com relação à importância que esses animais têm para os humanos? A gente falou muito da importância da saúde animal, de tudo isso, mas eles têm uma importância muito grande para nós humanos, né? E agora a gente pegando também esse gancho do Setembro Amarelo, em que a gente precisa cuidar um pouco mais da nossa saúde mental. Com relação a esses animais, qual é a importância que eles têm na vida do ser humano, por exemplo? Vamos dizer assim, com relação está tudo correlacionado ao emocional, né? As pessoas, como eu falei anteriormente, as pessoas hoje em dia têm o seu animalzinho como pet. Não diga assim, vem consultar meu animal, não. Vem consultar meu filho. Conheço pessoas que falam assim comigo. Doutora Rafaela, a vacina do meu filho, viu? Lembre o reforço. Meu filho. Ei, venha ver meu pet. Assim, então você sente a afinidade. As pessoas realmente têm esse animal como ente da família. E ele promove, ele retribui tudo aquilo que você dá. O companheirismo, o carinho, a fidelidade, que às vezes nem o ser humano faz isso por você. Não é companheiro, não é fiel, entendeu? Então, assim, eles são gratos a tudo que você faz por ele. Então, assim, eu conheço pessoas, né? Não vou citar nome, lógico, por questão de ética, mas eu tenho um cliente que ele se recuperou da depressão devido à aquisição de um animal. E eu intermediei essa adoção. Então, hoje, ele tem essa gatinha, que é a Juliette, ele tem essa gatinha, cuida dela no máximo, castrei, fiz tipo assim, um acompanhamento com ela, né? Fiz o protocolo vacinal, tudo, via como era que estava sendo a adaptação. E eu vi nos olhos dele, a cada visita que eu fazia a gatinha, que ele estava melhor, mais sorridente, trazia a gata. E ele passou por um problema emocional na vida dele, correlacionado a relacionamento, onde ele ficou depressivo, mais solitário, fechado. Então, assim, eu vi que a gatinha floresceu a vida dele, trouxe cor à vida dele. Ele estava no preto e branco. Então, assim, eu vi que ela mudou, Juliette mudou a vida dele. E hoje ele tem ela como, vamos dizer assim, como sua melhor amiga, como sua filha. Como eu falei, muitos tutores falam dessa forma para mim. Rafa, meu filho está precisando de uma consulta. Ele está com os olhos remelando muito. Tu tem horário hoje para ver ele? Se não tiver, pode ser amanhã. Aí outros já ligam. Mulher, se tu vê meu bebezinho tá vomitando. Vomitou a manhã todinha. Então, assim, são apelidos carinhosos. Porque, assim, a partir do momento que você dá muito amor para eles, eles retribuem. A Dayana tem pet, você tem pet, sabe? São seres, assim, maravilhosos, encantadores. E quem tem, sabe, pode dar todo o amor do mundo que eles vão retribuir de toda forma. Eu hoje digo... Desculpa. Pode falar. Eu hoje digo que eu não me sinto só, porque, tipo assim, eu passo a maior parte do tempo sozinha em casa. Mas depois desse... Porque a maioria aqui sabe, eu saí da casa da minha mãe, que tinha minhas gatas lá, e elas não se acostumaram na minha casa nova. Então, eu adotei um gatinho, e ele... Tu conhece Charlie, né? Aí, pra mim, é a minha companhia, porque ele não para quieto, e quando eu tô deitada, que eu penso que eu tô só, ele tá ali comigo o tempo inteiro. A gente brinca, bota comida pra ele, brinca de se esconder, brinca nas casinhas dele, nas coisas. Então, tipo assim, eu não me sinto só. Eu digo pra Kiko direto, foi o meu maior presente, eu amo ele. Fico até tá vendo? emocionada, porque eu amo. Não é você E ver, ele é né? agitadinho, o bichinho. E é muito, muito carinhoso também. A ligação, né? Eu já socorri ele em algum momento quando ele era mais novinho, né, bebezinho. Foi. A Dayana, Rafa, ele tá muito triste. Eu cheguei do trabalho, ele não é assim, ele é elétrico. Eu E os conheço. áudios da Dayana, Rafa, eu tô em casa até 1h30, 2 horas. E como tu vinha atender ele? Eu digo, deixa eu deixar meu menino na escola, que eu vou dar um pulinho e atendo ele. A Dayana, vem, porque ele tá muito quieto, ele deve estar com febre, Rafa. Tem alguma coisa nele, que ele tá quieto. E realmente, chega lá ele mufino, quietinho. Aí eu mediquei ele, cuidei dele. Mas ela disse do temperamento dele, né? Ele bebezinho, né? Muito novinho, bem ativo. Mas hoje ele já tá um boyzão, né? Mas ela, ó, a companhia, você vê, ela é dependente dele nesse sentido. Pois é. Uma companhia, e ele faz bem pra ela. E assim, quando você tem afinidade com um animal, é um ente da sua família. É meu filho. Ó, é meu doido. filho. Você vê, né? Você vê. Eu digo, eu não penso em ter filhos. Mas eu digo que eu tenho todo o trabalho que eu fiz, que mãe de bebê fala. Porque ele acorda de madrugada para ir comer e ele não vai só. Ele tem que me acordar para ir botar a comida dela. 3 horas da manhã. Eu vou. Se ele quer ir fazer a necessidade dele, ele me acorda, depois vê ele lá, fazendo a necessidade dele. É babado. Se ele quer tomar água, ele vai lá, porque agora ele arrumou a mania de tomar água na torneira, né?
Aí ele quer que a pessoa lá. Eu tô tentando tirar esse costume dele, porque, tipo, ele fica muito dependente da gente pra fazer tudo. Tá vendo? Principalmente durante a noite. E do nada, de noite, ele quer brincar com a gente. O quê? Meia-noite, 1h da manhã. Quer E brincar. agora ela tá passeando com ele justamente para tirar um De pouco coleira, porque, tipo, eu sou muito preocupada com essa questão das doenças, como você sabe. E, tipo assim, lá perto de casa tem muito gato de rua. E eu fico preocupada. Então, tipo, eu fechei tudo. Ele vai pro quintal, mas é telado, é tudo pra ele não sair. Então, a gente passeia de carro com ele, ele gosta, ele fica na janela do carro. A gente comprou coleira pra ele, a gente leva ele pra um canto na praça mesmo, ele fica lá, ele gosta, entendeu? Então, eu acho que, tipo assim, é tudo costume. Você fala, meu gato não sai de casa, ele tá triste, mas você tem que tentar dar outra vida pra ele, mostrar outras rotinas pra ver se ele se adapta, né? Isso, sempre visando o bem-estar do animal, né? Sim. Nesse sentido, ela trabalha, fica em casa, mas assim, ela tenta interagir de uma outra forma, Exato. né? Tirar ele daquela mesmice. Porque assim, até a gente, estando em casa de todo, a gente se sente, né? Assim, às vezes até parte dos móveis da casa, né? Porque a gente passa tanto tempo. Então, assim, eu não sei, eu quero passar muito tempo em casa, né? Eu sou suspeita a falar, mas assim, você se sente preso aquele ambiente, a mesmice. Aposto que quando você sai com ele na praça, ele fica mais animado, fica mais alerta. Ele fica né? mais A pupila dá aquela alerta, dilatada, sim. fica bem focado. É outros ares, né? Sim, com certeza. Gente, que papo bacana, Rafa. Assim, a gente agradece demais a sua disponibilidade, né? A gente sabe que você trabalhou até ainda há pouco, né? Então, assim, é bem corrido para você, a gente conhece a sua rotina, mas a gente sabia do amor que você tem por tudo, por todo o trabalho que você desenvolve, e a gente não poderia chamar uma outra pessoa para esse papo aqui conosco hoje. Então, a gente agradece demais, me sinto, assim, muito feliz de ter tido esse papo aqui contigo hoje, eu, a Dayana, porque realmente você entrega amor no que você faz. E é isso que a gente precisa, né? A gente está num Setembro Amarelo em que a saúde mental, eu vou sempre citar, ela importa. Os animais, eles podem nos ajudar nesse sentido. E falar sobre a saúde do animal, a saúde do humano, né, é uma interação perfeita. E a gente realmente te agradece demais por esse momento aqui hoje. Então, muito obrigado. Obrigada, Rafaela. Foi um assunto muito importante porque você me conhece a gente, todos nós nos conhecemos, né? E a gente sabe o quanto é importante e como ter esse contato com você é bom porque você é sempre bem prestativa. Independente da hora, se você não estiver disponível ali, um momento que você está disponível, quando a gente precisa, você está ali de prontidão. E é como o Gerson falou, a gente vê que você trabalha com amor. E não dê ouvido nesse povo, não manda você mudar, não. Se tá dando certo assim, pra que mudar, mulher? Tá top, mudar só sobra melhor. Muito obrigada. É isso aí, muito obrigada também. Eu agradeço novamente a vocês, né, desde o início pelo convite e estou super realizada, né, por falar sobre a causa animal em si, sobre a saúde, né, não focando só no sentido de prevenção, mas do bem-estar, né, do que os animais promovem para nossa vida, né. Foi mais um bate-papo informativo que a gente teve hoje aqui e só resumindo, né? Estou super grata e feliz pelo convite, muito obrigada. E é isso aí, sigam, né? O Abananados Instacast, tá top demais. E é isso aí. Bom, e eu quero dizer para vocês que a gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo a @ de Rafaela, certo? A @ do Gaás, que é uma instituição que ela apoia e que ela faz muito por eles lá, até porque caso vocês queiram ajudar de alguma forma, entra lá na @ para até falar com a Rafaela mesmo, certo? E é isso, a gente agradece por mais essa audiência de vocês e até a próxima semana. Beijo.